Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Conecta Saúde. Obrigada aí pela presença de vocês. E hoje à noite a gente vai estar aí conversando com a enfermeira Bárbara sobre estresse e síndrome de burnout em profissionais da saúde, um tema aí bem emergente nesse momento aí de pandemia, para quem está na prática, né, vivenciando esse contato aí direto com as situações de atenção aos pacientes, e até mesmo aqueles que estão vivendo e observando, né, com seus conhecimentos relacionados à área e entendendo essa pandemia com todas as suas nuances e complicações aí pertinentes a esse momento tão complexo, né, onde realmente nos preocupamos com as nossas famílias, com os nossos colegas que estão trabalhando e, claro, com aqueles que estão aí na linha de frente. Então, sejam todos bem-vindos. Esperamos que tenhamos aí uma noite bem rica, né? Vamos poder participar e contribuir com as falas aí da Bárbara através do nosso chat. Então, quem quiser, tiver dúvidas, comentários, pode colocar ali que a gente vai compartilhando, tá bom? Para começar, eu gostaria de apresentar um pouco aí para vocês, então, do Senac Corporativo Oportuniza, né? Hoje nós estamos aí no último dia do nosso Conecta Saúde, que são encontros para a gente discutir alguns assuntos relacionados à área da saúde, justamente para integrar os profissionais com uma melhora do seu potencial enquanto profissionais e também da assistência aos pacientes, porque essa é a base do nosso Senac corporativo, justamente oportunizar essas discussões e esses crescimentos junto às equipes. Então, o nosso objetivo principal com o Senac Saúde é colaborar nessa promoção do crescimento e também desenvolvimento das organizações de saúde, sejam elas públicas ou privadas aqui em Santa Catarina, e tendo, claro, uma visão humanizada para o desenvolvimento profissional, individual e coletivo através de experiências inovadoras, sendo então uma porta aí de desenvolvimento profissional. O Senac Saúde, ele acaba abrangendo aí, sendo destinado a vários setores da saúde, tanto clínicas, hospitais, laboratórios, as próprias instituições de longa permanência e as UPAs, com esse objetivo de melhorar e potencializar esses serviços. Utilizamos para isso de um portfólio variado de serviços. Todos eles são mediados pela metodologia Acoplar, que busca justamente reconhecer todas as nuances dos serviços e propor a eles as melhores alternativas para a sua melhora e tanto em relacionado à gestão quanto ao treinamento dos profissionais. E, claro, nosso principal olhar é melhorar a qualidade dos cuidados dos pacientes. A metodologia Acoplar nos permite desenvolver workshops, palestras, mentorias e também consultorias. A gama dos nossos temas que podem ser, né, que acabam sendo trabalhados pelas equipes de professores do Senac, e aí a gente coloca a Bárbara como membro dessa equipe também, que auxilia nesses processos. A nossa intenção é justamente personalizar essa ação, trabalhando com habilidades, conhecimentos e processos que são fundamentais para a atenção à saúde. Então, esse é o nosso Senac Oportuniza, finalizando essa semana que foi muito rica, e hoje, com muito prazer, a gente apresenta, então, a enfermeira Bárbara. A enfermeira Bárbara, então, ela é doutoranda em enfermagem na área de cuidado em saúde, no contexto da condição crônica.
em auditoria em saúde, terapia intensiva, emergência adulto e nefrologia. É professora, né, docente do SENAC e também da Faculdade Anhanguera. Bárbara, é um prazer te ter aqui com a gente. Abra aí o espaço para você, pode assumir aí a turma e podemos começar então a sua oficina. Certo. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Eu desde já agradeço pela oportunidade de estar aqui e principalmente falando desse assunto desafiador que é o estresse e a síndrome de burnout em plena pandemia, né? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Isso. Quando a gente fala de estresse e síndrome de burnout, são condições de saúde que atingem todas as pessoas, não necessariamente só os profissionais da saúde. Mas tendo em vista a questão da pandemia, do Covid-19, com certeza se enfatizou essa população. De qualquer modo, a minha fala hoje vai permear um contexto geral e vai trazer os principais grupos de risco, inclusive os profissionais da saúde. Então, mesmo que você não seja profissional da saúde, você vai conseguir participar e entender o que é, afinal de contas, o estresse e a síndrome de burnout. Qual é que é o meu lugar de fala? Por que eu trouxe esse slide, essa apresentação para vocês? Porque eu não sou psicóloga, também não sou psiquiatra, nem psicanalista, então o meu lugar de fala não é dentro do contexto da psicologia, no contexto cognitivo, né? O meu lugar de fala é um lugar que é da área da saúde e que principalmente é da área da pesquisa. Então, eu sou enfermeira já há 8 anos, estou atuando no momento da minha colação de grau. Eu sou especialista e tenho experiência aí com gestão de pessoas, que foi uma das primeiras áreas que eu atuei logo após a minha formação. Auditoria em saúde, que é o que eu atuo hoje. Terapia intensiva e emergência adulto, já atuei por um bom tempo, hoje não atuo mais. E a nefrologia foi uma consequência aí da minha atuação em terapia intensiva e emergência adulto. Eu tenho mestrado em enfermagem na área de avaliação de serviços de saúde, que é voltada para a questão da gestão, e estou concluindo meu doutorado em enfermagem, que é voltado para doenças crônicas. Também sou professora, docente na área da saúde, no nível técnico e no nível superior, especialização. Então, esse é o meu lugar de fala, é daqui que eu falo, né? Falo da área da saúde, da parte de gestão e também no contexto de pesquisa. Então, vocês vão ver que o que eu vou abordar hoje com vocês tem um pincel, assim, bem significativo de pesquisa, né, de investigação. Se vocês quiserem, fica disponível aí as minhas redes sociais para me conhecer mais e fico à disposição. Então, por que falar de estresse e síndrome de burnout? Principalmente voltado para a situação da pandemia. Então, o setor da saúde sempre esteve num limiar muito frágil com relação ao seu contexto de trabalho. Então, para quem é profissional da saúde, sabe que a gente nunca mergulhou num mar de rosas, com disponibilidade de recursos e tudo mais. A gente sempre teve dificuldades dentro do contexto de saúde. E quando teve início a situação da pandemia do Covid, todos nós tivemos uma preocupação muito grande de como que isso afetaria a população brasileira, de quais seriam os nossos recursos, mão de obra. A gente sabia que estaríamos sobrecarregados nesse momento por conta da falta de mão de obra, né, na área da saúde. Então, a pandemia do Covid só veio estampar, né, deixar claro o que realmente o setor saúde já era um contexto frágil no nosso país, sustentado muito pelo Sistema Único de Saúde, e deixou isso mais claro para a população. O que é a saúde no nosso país, que setor é esse, o que é o Sistema Único de Saúde,
de que forma que a saúde suplementar consegue auxiliar nesse sentido. Então, falar de estresse e síndrome de burnout, hoje, não é nenhuma novidade. Já é algo que existia antes, mas que com a pandemia do Covid, isso se agravou e, principalmente, atingiu pessoas que não eram do grupo de risco. Então, por isso que a minha fala hoje vai tentar atingir o máximo possível de pessoas e não só os profissionais da saúde. Quais são os tópicos da minha fala hoje? Primeiro, a gente vai entender que termo é esse: estresse e síndrome de burnout. Depois, a gente vai olhar para um contexto internacional e nacional. Como que os países estão sendo atingidos com essa patologia e como que isso está acontecendo no nosso país. Quem é o grupo de risco, afinal de contas? Quais são os fatores desencadeantes, tanto do estresse quanto da síndrome de burnout? Sinais e sintomas, aspectos legais no Brasil. Então, no Brasil, hoje, já existe uma fundamentação legal com relação a essa patologia, principalmente a síndrome de burnout, e isso é muito positivo. Ainda tem coisas que estão se encaminhando, mas o que tem hoje em legislação já é muito positivo. E como que a gente faz a gestão do estresse e da síndrome de burnout, tanto no contexto individual quanto no contexto organizacional, né? Que as empresas também precisam estar observando esse contexto de estresse e síndrome de burnout nos seus colaboradores, né? Então, vamos lá. Primeiro, a parte de definição de termos. Então, o estresse, ele tem estresse no termo americano, ele tem N definições, mas como a gente está falando de algo vinculado ao ambiente de trabalho, no Brasil, a gente intitula como estresse ocupacional. Então, você tem uma situação aguda que está acontecendo e ela está diretamente relacionada à sua atividade profissional. Então, vamos lá. Qual é a definição de estresse ocupacional no nosso país? É um processo relacional entre aspecto cognitivo, emocional e motivacional do indivíduo com o contexto de trabalho. E olha que interessante isso aqui, compreende 3 fatores, e aí pensa nisso em relação ao seu trabalho agora. O primeiro é com relação à demanda, e essa é uma palavra bem conhecida, né, para nós trabalhadores, a gente sempre ouve essa palavra, tem uma nova demanda, acabei uma demanda, vou começar outra, estou cheio de demanda. Então, essa palavra existe, realmente ela existe na literatura. E dentro do estresse ocupacional, ela é um dos critérios de definição para o estresse ocupacional. Então, a demanda envolve exigências e pressões psicológicas para a realização das tarefas organizacionais. Então, muito claro essa definição. O segundo é o controle, a capacidade de tomada de decisão e utilização das suas habilidades intelectuais para a realização do trabalho. Então, é o quanto que você, como indivíduo, tem capacidade de tomada de decisão e o quanto que é utilizado das suas habilidades intelectuais para a realização do trabalho. Vai pensando aí no seu trabalho e na sua atividade profissional. E o terceiro é o apoio social, que é um nível de interação social existente no trabalho com os superiores e colegas de trabalho. Então, isso forma uma tríade, e que, havendo desequilíbrio de alguma delas, a gente pode ter início a uma situação de estresse ocupacional. Os autores, eles trazem 4 condições de relação a esses 3 fatores. O primeiro é o de baixa exigência, então você tem uma baixa demanda, então não tem grandes exigências, não tem grandes pressões psicológicas para realizar uma determinada tarefa, mas tem um autocontrole, então você não tem muita capacidade de tomada de decisão, as suas habilidades intelectuais não são utilizadas, né, são suprimidas. A segunda é o trabalho ativo, que é quando você tem uma alta demanda, você tem muitas exigências e pressões psicológicas para desenvolvimento das suas tarefas, e ao mesmo tempo você tem um autocontrole. Por que um autocontrole
na sua tomada de decisão e na utilização das suas habilidades. Por que se denomina trabalho ativo? Porque você assume uma grande responsabilidade que vai te exigir um desenvolvimento de habilidades com relação à sua tarefa, a essa demanda, mas também vai precisar de um controle muito grande por parte do seu gestor, da empresa, porque realmente é uma tarefa desafiadora muito importante. O trabalho passivo, ele tem uma baixa demanda, então não tem exigência nem pressão para a realização da tarefa e também tem um baixo controle. Então, você também não é desafiado, você não tem uma exigência para a realização daquela atividade, mas você também não tem tomada de decisão, não utiliza das suas habilidades intelectuais, então o teu trabalho é bastante passivo. E o contexto da alta exigência, que é quando você tem uma alta demanda, é uma tarefa extremamente importante e que há um baixo controle. Então, isso acaba sobrecarregando, né? Gerando no profissional uma responsabilidade muito grande, porque não tem a parceria do seu gestor, não tem a corresponsabilidade da empresa. Então, são 4 relações desses 3 fatores que podem gerar um estresse. O estresse ocupacional, ele está muito direcionado e relacionado a uma tarefa pontual. Por isso que ele trata de demanda, controle e apoio social. Então, no seu trabalho, nem sempre 100% do tempo é dedicado a uma única função e a uma única atividade. Você sempre acaba circulando, né? Participando de outras reuniões, participando de outras atividades, você é direcionado para outras funções, você participa de determinadas atividades. Então, não é 100% do seu tempo fazendo aquela única atividade. Então, o estresse ocupacional, ele não está voltado a esse 100% do seu tempo. Ele está relacionado a uma única tarefa ou a mais de uma, tá? Então, na literatura, o que a gente encontra sobre o estresse ocupacional é que ele é bastante pontual, ele é agudizado. Então, a princípio, o teu trabalho estava tudo bem, de repente cai uma bomba ali na tua mesa para você resolver, ou cai uma situação que te provoca essa sensação de estresse, tá? Para o desenvolvimento dessa tarefa. Então, o estresse ocupacional, ele tem início, meio e fim. Acabou aquela tarefa, acabou o estresse ocupacional. Posso ter o estresse ocupacional com outras tarefas e outras demandas, aí sim, tá? Mas que vai ter início e fim. A síndrome de burnout, ela é um contexto completamente diferente do estresse ocupacional. O termo síndrome de burnout vai ser incorporado no CID-11 no ano de 2022, que é a previsão para sua publicação. Mas na atualização que aconteceu em 2019, ele já foi incorporado. E isso é muito importante para nós conseguirmos entender que patologia é essa, afinal de contas. Então, pelo CID, para quem não conhece CID, o CID é a Classificação Internacional de Doenças. Então, todos nós, quando desenvolvemos alguma doença, que o médico, por exemplo, precisa fazer um diagnóstico, ele faz o diagnóstico e ele define. A doença é síndrome de burnout. É o CID, tá o númerozinho do CID, tá? Então, vamos lá. Burnout é uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico. Então, essa é a primeira diferença entre o estresse ocupacional e a síndrome de burnout. Enquanto que o estresse ocupacional é uma situação aguda, pontual, a síndrome de burnout ela é um estresse crônico. Você vem sofrendo de vários estresses ocupacionais e isso, juntado ao longo do tempo, acaba se tornando um estresse crônico. Então, é uma exposição constante e contínua no local de trabalho e que não foi gerenciado com sucesso. Essa questão do gerenciado com sucesso parte tanto do indivíduo
quanto do seu gestor, quanto da organização. Ela é caracterizada por 3 dimensões também: sentimento de exaustão ou esgotamento de energia, aumento do distanciamento mental do próprio trabalho ou sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao próprio trabalho e uma redução da eficácia profissional. Claro que quando a gente olha assim, a gente acha até estranho, porque a gente sente exaustão, a gente tem esgotamento de energia, a gente, por momentos, também tem um certo distanciamento mental do trabalho, ou tem um sentimento de negativismo pelo que a gente está fazendo, e a gente também tem redução da eficácia profissional em alguns momentos, né? A gente se sente assim, pode sentir isso. Quando esse é uma situação pontual que acontece na execução de uma determinada atividade, não é síndrome de burnout, a gente está falando de estresse ocupacional. Agora, quando isso é constante, contínuo, por vários dias, por semanas, por meses, a gente está falando de síndrome de burnout. O teu gestor te aloca para outro setor, você começa a desenvolver outras atividades, você começa a ter afastamento do trabalho. Quando pensa em voltar a trabalhar, dá um desespero. Então, aqui a gente está falando de uma situação que ela é contínua. Você sente exaustão e esgotamento o tempo inteiro. Você tem o distanciamento mental do próprio trabalho o tempo inteiro. É um negócio que você tem que ir forçado. E redução da eficácia profissional. Então, não tem como você desenvolver o teu trabalho com competência com esse quadro. Agora, eu vou interagir com vocês para conseguir entender onde nós estamos, né? Porque nesse contexto virtual, a gente não tem esse contato e a gente não consegue entender com que público que está falando. Eu tenho algumas perguntas que vocês podem acessar tanto no QR Code, nesse QR Code da tela, que pode ser acessado no celular. Quando vocês acessarem o celular, vai aparecer essa imagem aqui do cantinho à direita, tá? Vai aparecer Senac Saúde Beleza, Conecta Saúde. Deixa aí nessa telinha. E se você não conseguir ler o QR Code, você acessa o site live.voxvolt.com, vai aparecer essa telinha aqui para você e você digita esse PIN. São algumas perguntas para a gente conseguir entender como que nós estamos, né? Para quem está participando aqui. Eu vou deixar um tempinho para que vocês possam acessar e eu já abro a minha tela, porque são questões que que vocês vão respondendo e as respostas vão aparecendo automaticamente aqui na tela. Quando vocês acessarem pelo QR Code, vai dar direto na tela de perguntas, tá? Se vocês entrarem pelo site, vai dar nessa imagem aqui para digitar o PIN. 90-950. Vocês não precisam se cadastrar, não precisa colocar nome, tá? Não tem como rastrear, vocês não serão identificados, então fiquem bem tranquilos. Vou dar mais um minutinho. Isso. Para quem já conseguiu acessar, eu já vou compartilhar a tela aqui, tá? Mas para quem já conseguiu acessar, é para aparecer já uma primeira pergunta. E aí vocês podem responder e aguardar. Já tem respostas. Isso. Então, deixa eu parar minha apresentação e compartilhar minha tela com vocês. Essa aqui.
Isso. Então, a primeira pergunta que aparece ali, deixa eu ver se eu consigo ampliar minha tela. Isso. No contexto pessoal, como você avalia o seu nível de estresse? Não é síndrome de burnout, é estresse. Então, já temos respostas aqui, 80% moderado e 20% alto. Então, isso significa que, sim, nós temos as pessoas que estão participando aqui se sentem, né? Sentem que tem um estresse aí moderado e alto no seu contexto pessoal. Ótimo. Eu vou passar para a próxima pergunta. Isso. Agora, no contexto profissional, pensando no seu ambiente de trabalho, nas atividades que você executa, como que você avalia o seu nível de estresse? Isso. Então, no contexto profissional, a gente tem aí 20% que diz que o seu nível de estresse é baixo, 20% moderado, e a gente tem aí 60% que respondeu como alto. Então, vem muito ao encontro do que a gente entendeu ali da definição dessas duas patologias. Vamos para a próxima. Sobre a síndrome de burnout, você desconhece ela, nunca teve contato, ou você conhece pessoas próximas que já foram diagnosticadas, ou você já foi diagnosticado com a síndrome? Que sim, a gente pode ser diagnosticado, pode conviver com ela e fazer o tratamento direitinho. Exato. Perfeito. Então, a gente tem aí 20% que desconhece a síndrome de burnout. Então, sejam muito bem-vindos para conhecer e entender o que é a síndrome de burnout. 60% conhece pessoas que já foram diagnosticadas. Então, tem lá o CID, tal, de síndrome de burnout. E 20% já foi diagnosticado com a síndrome. Então, para vocês que conhecem pessoas que já foram diagnosticadas e para quem já teve ou convive atualmente com a síndrome de burnout, que vocês possam hoje sair daqui instrumentalizados, tanto no contexto de entender a síndrome, quanto de fazer a gestão da síndrome. A gente já está terminando. A quarta questão é se você é um profissional da área da saúde. Que o título da nossa palestra, né, de convite, foi sobre profissionais da saúde. Então, será que estou falando com pessoas que são da área da saúde? Está meio aí. Tem gente que é e gente que não é. Tranquilo, ótimo. Porque a palestra, a minha fala foi justamente organizada para isso, para atender ambos os públicos. E aí, se você conseguisse definir em palavras como que você se sente profissionalmente atualmente. Então, pensando no seu trabalho, na sua demanda, na sua tarefa, como que você se sente profissionalmente hoje? E aí você pode escrever uma palavra, tá? Que a palavra vai aparecer aqui. Como profissional da saúde, como que você se sente? Como profissional não da saúde, né? Como que você se sente profissionalmente? Sobrecarregado, progredindo, esgotado. Desafiada. Muito legal.
quando a gente faz a leitura do que tem em literatura sobre estresse e síndrome de burnout, são os contextos mais difíceis em que a gente entra num estresse pontual, que a gente se sente mais desafiada e que pode se sentir progredindo, sobrecarregada, desafiada. Então, são realmente sentimentos que a gente tem no momento que a gente vive atualmente, né? De muitas incertezas com relação à pandemia, de muitas incertezas com relação à economia, com relação à estabilidade financeira, ao vínculo de trabalho, ao contexto familiar. Então, essa questão de sobrecarregado, esgotado, sim, faz parte desse momento que a gente está passando. E o desafiado e progredindo é que sim, a gente está tendo que trabalhar com novas situações e vivenciar novas situações, e isso exige que a gente desenvolva novas habilidades, novas atitudes, novas competências, que a gente precisa estudar um pouquinho sobre determinado assunto. Então, existe um limiar, né, muito interessante com relação ao quanto isso é positivo para a nossa carreira e o quanto isso é devastador para a nossa carreira e para o nosso emocional. Isso. E em palavras, o que tem feito em prol de você para reverter os sintomas de estresse ou para evitar o desenvolvimento da síndrome de burnout? Durante a fala de hoje, eu vou contextualizar todas essas perguntas, tá? Então, por que eu fiz essa pergunta? O que você tem feito em prol de você para reverter esses sintomas, né? Se você tem se sentido sobrecarregado, desgastado, desafiado, como que você tem manejado, né? Como que você tem feito a gestão desse momento, dessa situação? Perfeito. Meditação é um dos pilares aí para gestão desses momentos, né? Que a gente se sente extremamente no nível de estresse, que você não sabe se vai para produtividade ou para esgotamento. E a meditação vem como um meio termo, né? Um caminho do meio para conseguir suportar aí esse tempo. Deixa eu ver se ele organiza aqui. Procurar cada coisa, fazer cada coisa de uma vez, fazer exercício, atividades. Deixa eu ver se ele consegue organizar melhor. Não tem feito nada? Perfeito, é isso mesmo. A própria situação da pandemia nos coloca, a gente estava até conversando antes de abrir para o público, o quanto aquele momento da pandemia de lockdown foi o mais intenso para todos nós, né? Então, como fazer meditação em casa? Como que de repente eu vou fazer atividade física em casa? Mas eu estou tão cansada, estou trabalhando em home office e ainda vou ter que organizar um tempo, mas eu tenho filho, e a escola do filho, e a aula do filho, então como que a gente se organiza dentro do contexto domiciliar para fazer a gestão de tudo isso? Então, com certeza, a gente precisa fazer autocuidado, né? Tanto do nosso corpo físico, quanto do emocional, quanto do espiritual. E não fazer nada também é uma situação que pode acontecer. Ninguém é obrigado a fazer alguma coisa. A gente que precisa ter a vontade de fazer algo, né? Não são os outros que nos colocam uma imposição para fazer algo. Então, a gente precisa se entender, se ouvir e entender quando que é o momento certo para ter uma tomada de decisão. Ótimo. Deixa eu
tirar minha tela aqui. Isso. Compartilhar de novo. Aqui. Esta aqui. Isso. Então, ótimo, agradeço quem conseguiu participar e responder. A gente conseguiu ter aí um cenário sobre do que estamos falando e com quais pessoas, né? Então, qual é que é o contexto internacional e nacional? Já entendemos o nosso contexto aqui. Então, como que é o contexto do estresse ocupacional e da síndrome de burnout, tanto internacional quanto nacional? Então, isso está estampado em todos os jornais e notícias de que existe uma epidemia oculta, né, por trás da situação do Covid, que é o contexto da saúde mental. Então, todos os pesquisadores da área de saúde mental, e aqui entra psicólogos, psiquiatras, neurologistas, né, eles já apontam que, além dessa situação da onda da pandemia, a gente tem bem juntinho atrás, uma segunda onda, que é a questão da saúde mental, né? Todos foram pegos de surpresa com relação a isso, e se tinha uma dimensão, mas essa dimensão extrapolou muito, né, no mundo inteiro. Então, os pesquisadores já chamam atenção para isso, né? Assim como chamavam atenção para a situação do Covid, também já chamam atenção para o contexto de saúde mental. O Brasil é o segundo país com o maior número de pessoas com síndrome de burnout. Além disso, o país também apresenta a maior taxa de pessoas que sofrem com ansiedade e é o quinto país com casos de depressão. Então, quando a gente olha para uma notícia dessa, que é de agosto de 2020, e que estamos falando que somos o país com o maior número de pessoas com síndrome de burnout, isso significa que não está longe de mim, não está longe de você. A questão do desenvolvimento de doenças vinculadas à saúde mental, ela está muito próxima de você. Então, durante a minha fala hoje, eu vou trazer principais sinais e sintomas, quais são os grupos de risco. A gente precisa conseguir identificar, perceber o quanto está desgastado ou estafado com relação à situação de trabalho. E sempre tem a impressão que só acontece com o outro, né? E quando vê, você vive numa situação que tem te desgastado, você só não está observando isso. A Associação Nacional de Medicina do Trabalho também soltou uma matéria trazendo que 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. Isso significa que 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem com o problema. Então, 30% não são 30 pessoas, é 30% de 100 milhões de trabalhadores. É um contingente de pessoas muito grande que sofre com síndrome de burnout. E isso tem que ser um alerta para nós, sendo profissional da saúde ou não sendo um profissional da saúde. Quando a gente fala de profissional da saúde, aí extrapola, né? Vai muito além desses 30%. A gente está falando aí de 83% dos profissionais que estão na linha de frente contra o Covid relatam, né, síndrome de burnout e outros fatores vinculados à saúde mental. Esse foi atualizado em 9 de 2020, é bastante recente, e é isso que o pessoal tem noticiado, né, com frequência, do quanto os profissionais da saúde estão cansados trabalhando na linha de frente, porque desde fevereiro, início de março, que teve início da pandemia no nosso país, quem está na linha de frente continuamente tem sofrido com estresse ocupacional. E como o estresse ocupacional
entrou o lockdown 30 dias, 40 dias, 60 dias, foi abrindo devagarinho, mas a pandemia continuou, os casos continuaram, os óbitos continuaram, a vacina só começou agora, e a gente virou o ano, e os profissionais continuam lidando com essa situação estressante lá na ponta. Então, sim, eventos agudos que se repetem acabam evoluindo para o desfecho de uma doença crônica. Até ontem, na palestra, houve esse comentário, né, essa abordagem sobre as questões das doenças crônicas. Então, a doença crônica não acontece da noite para o dia. A doença crônica, ela vai caminhando em passos lentos até chegar ao dia que, oi, estou aqui, né? Então, para os profissionais da saúde que estão na linha de frente contra o Covid, já é muito tempo, né? A gente está fechando um ano aí trabalhando de forma estressante, né? O estresse ocupacional de forma contínua. Os principais grupos de risco. Então, inicialmente, quando começou a se estudar e falar de síndrome de burnout, se olhava para profissões ligadas à prestação de cuidados e assistência a pessoas. Então, com certeza, para quem aí é profissional da saúde, e para quem já esteve doente em algum momento e que precisou, né, de um serviço de saúde, é uma das profissões que mais trabalha com o limiar, né, da vida, da morte, da cura, da não cura, de um tratamento que dá certo, de um tratamento que não dá certo. Então, ser profissional da saúde e lidar com a vida de pessoas e uma vida vinculada à saúde ou processo saúde-doença, realmente é extremamente desafiador e que te expõe muito a situações delicadas. Então, no início, se tinha o entendimento de que estresse, síndrome de burnout, sempre estaria ligado a profissionais de saúde, né, que prestasse assistência a pessoas. Só que no decorrer, né, da investigação de psicólogos, psiquiatras, neurologistas, começou a se perceber que, opa, mas não tem só esse grupo. A gente também está encontrando o mesmo quadro em outras profissões. E aí, isso acabou se estendendo e para o entendimento de autoinvestimento afetivo e pessoal, em que o trabalho tem como objeto problemas humanos. Então, aqui entra trabalhar com dor, com sofrimento, com injustiça, com miséria. E a pergunta é, quem que não trabalha, né? Com dor, com sofrimento, com injustiça, com miséria. Todos nós, de alguma forma, sendo profissional da saúde ou não, em algum momento trabalhamos com algum desses contextos. Então, os pesquisadores, eles agruparam 3 principais áreas que são de maior atenção, que é a área da educação, professores de todos os níveis, prézinho, creche, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, todos que estão vinculados à educação, a área da saúde e a área da segurança. Então, qualquer atividade voltada para a segurança, não apenas policiais, se a gente pensar no serviço de assistência social, a gente está falando de segurança, né, de pessoas que estão em situação de risco social. Então, todos os profissionais que trabalham com esse contexto de segurança estão altamente expostos ao desenvolvimento de síndrome de burnout em algum momento no decorrer da sua carreira profissional. E se a gente pensar no contexto do nosso país, são as 3 principais áreas com maior olhar, né, dos nossos parlamentares, do nosso governo, isso por anos, né? Sempre quando a gente entra em alguma discussão, a gente sabe que a área da educação é uma área frágil, a área da saúde é uma área frágil, a área de segurança do mesmo modo. Então, chama a atenção quanto esses fatores se ligam, né, se relacionam
para o contexto da síndrome de burnout. E agora, especificamente com a situação da pandemia, os autores já trazem alguns aspectos que não estão relacionados a essas 3 áreas e que está relacionado estritamente ao desenvolvimento de trabalho, então, para qualquer profissional. Instituições que passam por transformações organizacionais. E não teve uma que não passou por transformação, né, nesse período de pandemia. Dispensas temporárias, diminuição da semana de trabalho, sem reposição de substituto, enxugamento para reestruturação produtiva. Então, hoje, falando em síndrome de burnout, ela extrapola aí o grupo de risco. Todos nós, independente de onde trabalhamos, estamos propensos, né? Temos o risco de desenvolver a síndrome de burnout, porque todas as instituições passaram por alguma transformação nesse momento de pandemia, todas, fora as que fecharam, né? Fecharam completamente. Então, esses são fatores que hoje os autores já sinalizam como situações que podem levar o colaborador, o trabalhador, ao desenvolvimento da síndrome de burnout. Quais os principais fatores desencadeantes? Então, os autores trazem que os fatores desencadeantes não estão relacionados apenas com o ambiente de trabalho, ou com a empresa, ou com o seu gestor. Os fatores desencadeantes começam pelo indivíduo, começam por você. Por isso que eu fiz aquela pergunta, o que você tem feito, né, por você? Então, quais são os fatores desencadeantes individuais? Envolvimento emocional excessivo dos profissionais com os problemas de pacientes devido a ideais altruístas. Esse está bem relacionado aos profissionais da saúde. Então, o que são ideais altruístas? Ideais altruístas de que os profissionais da saúde são pessoas que não ficam doentes, que não são afetados nem por aspectos emocionais, nem por, né, que são grandes guerreiros e que tem uma bolha de vidro ao redor que nada afeta eles, né? Bota a capa vermelha e vamos salvar o mundo. Esses são ideais altruístas. Sim, profissionais de saúde são guerreiros? São. Estão sendo? Estão. Mas todos eles são seres humanos, né? De carne, osso, sentimento, com família, com casa, com filho. Então, a gente precisa prestar muito atenção, se você é profissional da saúde, no seu envolvimento emocional excessivo com relação aos seus pacientes, à situação da pandemia, né? Então, logo no início da pandemia, teve todo um contexto sobre utilização de EPI, profissionais que acabavam prestando atenção aos pacientes sem o uso de EPI por causa desse ideal altruísta e que depois, posteriormente, acabaram desenvolvendo a doença. Então, a gente precisa realmente entender que somos profissionais de saúde, estamos aqui para salvar vidas e que a gente vai fazer isso do modo mais seguro e com qualidade possível, não vai ser se expondo, né? E nem com um envolvimento emocional excessivo. Alta competitividade e perfeccionismo. Então, competitividade e perfeccionismo é algo que você precisa desenvolver, trabalhar, né, com essa situação. Claro que o mercado é competitivo, sempre foi, sempre vai ser, independente do momento de pandemia ou não, mas a gente precisa aprender a lidar com isso. E a questão de perfeccionismo é de forma muito individual, né? Então, só quem é extremamente perfeccionista para entender o que é essa situação de perfeccionismo. Então, não somos robôs, não somos máquinas. E eu sempre brinco com os meus alunos que quando a gente entrou em home office, né, com as aulas virtuais, antes das aulas virtuais eu dizia, não somos robôs nem máquinas.
Entramos no home office, o meu computador deu problema, precisei mandar formatar, daí o teclado não funcionava, daí não sei o que não funcionava, daí o cabo estava estragado. Eu cheguei para os meus alunos e disse, olha, se até as máquinas dão problema, tive que mandar formatar o meu computador para poder dar aula virtual. Por que que a gente se cobra tanto, né? Por esse perfeccionismo, se não somos máquinas. Então, a gente precisa botar o pé no chão também. Impaciência, pessimismo e baixa autoestima. Então, muito de autoconhecimento. Muito de autoconhecimento. E autoconhecimento é uma palavra muito fácil de falar, sai muito fácil da boca para fora, mas assim, sentar e realmente buscar se conhecer para entender seu nível de paciência ou impaciência, observar as suas falas e os seus pensamentos com relação ao pessimismo, ao quanto que, a que nível que anda a sua autoestima, essa não é uma atividade fácil não, tá? Então, a gente precisa nem que seja tirar 15 minutinhos, né? A gente bota despertador no celular para acordar, a gente bota alarme para entrar em reunião, a gente bota alarme para fazer uma atividade física. Então, que a gente possa incluir no nosso reloginho 15 minutos para poder pensar sobre você mesmo. Se chegar em alguma conclusão, não vai fazer diferença. Mas só o fato de se autoanalisar vai fazer uma grande diferença ao longo do tempo. Intolerância a frustrações. Frustrações acontecem, ainda mais agora com a situação da pandemia, né? Você esperava que uma situação acontecesse e daí no outro dia houve demissão, no outro dia houve mudança de função, no outro dia não era mais para fazer isso, era para fazer aquilo. Então a gente precisa entender que o momento é de instabilidade e precisamos trabalhar aí com as nossas frustrações. Esgotamento emocional segue no mesmo direcionamento. Entender os nossos sentimentos. Existe uma linha que está em voga agora surgindo, que é a comunicação não violenta. E dentro da comunicação não violenta, um dos primeiros critérios é conhecer os seus sentimentos. Então, se você está sentindo determinado sentimento, que você possa dar um nome para ele. E eu brinco com os meus alunos que é dar um cara crachá, né? É um sentimento de raiva, é um sentimento de alegria, é um sentimento de tristeza. Então, a gente precisa conhecer os nossos sentimentos. Isso até parece infantil, sem sentido, mas a gente nunca teve, no nosso processo de ensino-aprendizagem, algo que nos educasse, né? Que nos desse uma educação emocional. Então, esse é um assunto bastante novo para nós que somos adultos e que a gente precisa dar uma atençãozinha para isso, sim. Diminuição da sensação de realização pessoal. Realização pessoal. Então, a gente está falando de um conjunto que é seu. Quais são os seus objetivos? Quais são os seus sonhos? As suas metas? Isso não precisa ser para longo prazo. Isso pode ser para médio, para curto. Ah, mas para curto prazo não dá. Tem que ser para longo. Então, a gente precisa aí ter desejos, né? Ter objetivos para você mesmo, metas para você mesmo. Que seja caminhar, conseguir caminhar, seja praticar uma atividade física, seja desenvolver uma nova competência. Eu, como professora, não tinha tido experiência ainda desse mundo online e virtual, então coloquei aí como meta para mim conseguir trabalhar melhor com esse contexto virtual e online, que agora foi, né? A gente não volta mais para trás, e mesmo que a gente volta ao presencial de novo, muita coisa vai ficar no contexto virtual. Então, a gente precisa ir colocando algumas metas e alguns objetivos. Fatores socioeconômicos. Então, vejam que quando a gente fala de fatores desencadeantes de síndrome de burnout, a gente também está falando de uma situação que é social e econômica. E aqui envolve suporte social e familiar. Então, qual é o teu suporte? Que suporte que temos hoje no contexto social, de vínculo, né, de pessoas
e ao mesmo tempo familiar, e a baixa remuneração. Então, esse contexto econômico, esse afeta todo mundo de alguma forma, né? Então, com certeza, uma baixa remuneração é um fator que pode influenciar para desenvolvimento de estresse e síndrome de burnout. Organizacionais, então aqui já entra para o contexto das empresas, tá? Então, empresa com muita burocracia e com uma baixa autonomia para os seus colaboradores. Então, a gente pode lembrar lá do estresse, né, que falava da demanda, do controle. Então, meu Deus do céu, você quer trabalhar, você quer desenvolver, você quer colaborar, mas existe muita burocracia, e vem daqui, vai para lá, e passa aqui, passa lá, e demora 50 dias para fazer uma coisa, e demora mais não sei quanto tempo para não sei o quê. E baixa autonomia. Baixa autonomia, acredito que é um dos fatores mais problemáticos no contexto das empresas, né? Que é o quanto você, como colaborador, consegue, de fato, ter autonomia para sugerir alguma coisa, para desenvolver um determinado projeto, para apresentar uma nova ideia, para sugerir mudança da forma como a tarefa é executada, né? Que pode entregar melhor resultado, e você não consegue fazer isso porque autonomia zero, né? É tudo decidido, vem de cima para baixo. Então, isso é um dos principais fatores aí que contribuem para a síndrome de burnout. Rigidez das normas institucionais, então, não preciso nem comentar, vem muito de encontro ao contexto da burocracia, dificuldade de ter aumento da remuneração ou de ser promovido na carreira. Então, você se esforça, você vai além, você tem suas metas, seus objetivos, você quer fazer um desenho de uma carreira profissional, você gosta de trabalhar nesse ambiente, nesse local, mas você não tem nenhuma perspectiva de crescimento ou de aumento de remuneração, né? Então, pesa aí muito a desmotivação em cima dos ombros, né, do colaborador. Desequilíbrio entre falta de recursos e excesso de demanda. Então, para os profissionais da saúde, foi a situação dos EPIs, né, os equipamentos de proteção. Então, muita gente entrando porta dentro dos hospitais com sinais e sintomas de Covid, e você não tem EPI, né? Um exemplo muito claro aqui foi a situação de Manaus, que você tem gente entrando porta dentro, com sinais e sintomas de Covid, que são casos graves, que precisa de oxigênio, que precisa de ventilação mecânica, e você não tem suporte. Então, não tem nem como explicar o quanto isso gera um sentimento de transtorno, né, para o profissional que está trabalhando lá, que está preparado para isso, que já está trabalhando há muito tempo, e que de repente você tem uma pessoa que está nas suas mãos e você não tem o oxigênio, você não consegue desenvolver o seu trabalho. Tá? E fatores desencadeantes diretamente relacionados à atividade que você executa. Então, primeiro, sobrecarga e acúmulo de trabalho. Isso está principalmente relacionado aí ao enxugamento, né, das empresas, que ou remanejaram pessoas, ou desligaram pessoas, e você ficou, mas você assumiu o trabalho de fulano, ciclano, beltrano, de outra área, não sei de onde, então sobrecarrega e acumula atividade. Relações conflituosas e tensas com colegas de trabalho, e isso pode acontecer, porque todo mundo vai estar sobrecarregado de alguma maneira, e aqui entra o contexto da comunicação não violenta. A gente precisa entender que sentimento que tá presente naquele momento, né? Para conseguir pensar se vai falar alguma coisa ou não, se vai reagir à situação naquele momento ou não, ou se vai sair, tomar uma água, dar uma caminhadinha, respirar um ar e depois voltar, para não ter relação conflituosa naquele momento.
convívio com colegas portadores de síndrome de burnout, né? Então, trabalhar com colegas que estão com síndrome de burnout, primeiro, a gente precisa conhecer a síndrome de burnout, saber os seus sinais e sintomas para conseguir entender o nosso colega. E entender não é a mesma coisa que concordar, né? Então, um colega com síndrome de burnout, ele precisa o nosso acolhimento, o nosso respeito, a nossa atenção, mas a gente não precisa concordar com toda a situação e desgaste dele no ambiente de trabalho, porque senão você se contagia e quando vê você também está sobrecarregado, exausto, sentindo tudo que o teu colega sente, né? Então, a gente precisa entender, acolher, mas também não ter que cuidar para não concordar e acabar adoecendo junto. E comunicação ineficiente com colegas de trabalho. Então, entra aqui também o contexto da comunicação não violenta, mas principalmente o quanto a gente precisa buscar ter uma comunicação mais assertiva. Dentro da área da saúde, a gente tem N formas de ter uma comunicação segura dentro do ambiente, seja por registro em prontuário, por passagem de plantão, por momentos de rounds de discussão. Porque uma comunicação ineficiente pode levar ao risco de um evento adverso com o paciente, pode levar ao risco de acontecer um erro assistencial com o paciente. Então, como profissionais da saúde, a gente já tem alguns pilares para garantir segurança na nossa comunicação, né? Uma comunicação eficiente. Agora, quando a gente vai para o contexto que não é o da saúde, quais as formas que eu posso desenvolver para ter uma comunicação eficiente com os meus colegas? Pode ser por uma videochamada, se estamos em home office, pode ser pelo envio de um e-mail que contextualize, que esclareça, pode ser falando com o meu colega e pedindo para ele repetir o que eu falei. Então, é muito da gente fazer esse movimento de conseguir se comunicar de forma eficiente, não esperar que isso venha só dos outros, né? E aí, os 10 principais fatores para deixar bem claro para vocês e para que vocês possam pensar também. Primeiro, carga de trabalho, então trabalho excessivo e insuficiente. Isso vale tanto para profissional da saúde como para não profissional da saúde. Carga de trabalho para o contexto dos profissionais da saúde. Como a gente não tem, né? Se pensar na enfermagem, nós não temos hoje muito controle da nossa carga de trabalho, então é bastante rotineiro sair de um plantão e pegar outro, e sair de um plantão e ir para outro, e para outro. Profissionais da medicina, a mesma situação. Então, a gestão é sua, né? Você precisa fazer gestão. Ok, eu vou dar 2 plantões, mas eu preciso descansar no terceiro momento. A gente precisa colocar esses limites. Falta de participação e controle no local de trabalho, que vem lá o encontro do estresse ocupacional, que acontece de forma rotineira, que desencadeia síndrome. Tarefas monótonas ou desagradáveis. Então, ninguém aguenta, né, ficar batendo martelo a vida inteira e só faz assim do mesmo jeito. Aí a gente lembra daquela cena do filme do Chaplin, né, que o Chaplin tá lá apertando o parafuso e chega um momento que ele precisa ir no banheiro, ele passa a ferramenta para o colega e ele vai no banheiro fazendo assim, né, de tanto fazer o mesmo trabalho, a mesma tarefa e o mesmo movimento. Então, isso não agrega nem para você, nem para a instituição. Então, a gente precisa fugir disso. Ambiguidade ou conflito de papéis, acontece muito também, principalmente agora com o enxugamento, né, das empresas, porque, ok, esse era o meu papel, mas agora eu também faço esse papel, e esse. Então, a gente precisa esclarecer isso com os nossos gestores. Falta de reconhecimento no trabalho.
Reconhecimento é uma coisa que todos esperam, né? Se você trabalha em uma determinada empresa, primeiro, se você trabalha lá, você quis trabalhar lá, né? Você mandou currículo, você fez processo seletivo, ou você fez um concurso, você quis trabalhar lá. E você vai fazer de tudo para que aquela instituição tenha sucesso, para que aquela instituição cresça, que dê rentabilidade. E isso vai exigir muito de você, você vai fazer muito. Então, a gente espera reconhecimento, né? Por uma tarefa bem feita, por uma decisão tomada, e não ter esse reconhecimento, com certeza é um fator desencadeante, que você se dedica muito, você quis muito, mas quando vê, descobre que isso não faz muita diferença lá no frigir dos ovos. Desigualdade no ambiente de trabalho, então aí tem questões de diferenças salariais, de diferenças com relação a assumir determinados cargos, e isso está muito vinculado à organização, à instituição, maus relacionamentos interpessoais, que essa é uma preocupação que tem que ser de todos, más condições de trabalho, nem se fale, né? E as más condições de trabalho hoje dentro da CLT está muito bem desenhada, então a gente precisa conhecer para conseguir exigir, para conseguir avisar para o gestor, porque ninguém deve trabalhar sob más condições de trabalho. Quando a gente fala no contexto dos profissionais da saúde, os conselhos regionais da área da enfermagem, vou falar da enfermagem que é da onde vem a minha fala, né? Os conselhos regionais de enfermagem receberam N denúncias, né? De más condições de trabalho por falta de EPI. E aqui em Santa Catarina, o Corém em Santa Catarina, inclusive, começou a fazer doações de material de EPI para as instituições. Fraca liderança e comunicação. Então, sim, um fraco gestor, um líder que é fraco no sentido de que não faz a gestão da sua equipe, não tem momentos de reconhecimento, não faz o equilíbrio de tarefas, que entra no contexto de desigualdade. Comunicação, então, nem se fale, né? A gente já vem comentando sobre isso. E as demandas conflitantes, tanto em casa quanto no trabalho. E agora, com a situação da pandemia, você juntou esses dois num único ambiente. Então, você tem uma demanda conflitante aqui na mesa, onde eu estou trabalhando, vou dar um exemplo, e quando eu saio da porta para fora, eu me esbarro com outra situação conflitante, com o filho, com o marido, com o cachorro, com o gato, com o pai, com a mãe, com a conta de luz, com a internet. Então, você não consegue ter paz, né? Independente de onde você está dentro da sua casa, que hoje virou o mundo, né? O seu mundo, pelas questões da pandemia, você convive com situações conflitantes o tempo inteiro, tá? Então, são os 10 principais fatores desencadeantes. Sinais e sintomas. Presta atenção e verifique aí desses sinais e sintomas o que se enquadra com você ultimamente. Antes de entrar nos sinais e sintomas individuais, é assim chocante o relato da Isabela Camargo. A Isabela Camargo é uma jornalista, tá? Ela fez um site, ela desenvolveu um site que se chama isabelacamargo.com.br. Vale muito a pena acessar e ler o que ela tem postado. E tem um relato dela que me chamou muito a atenção, que ela disse assim, olha, chegou um ponto que eu tinha 26 coisas diferentes no meu corpo. Eu tinha dor de cabeça, eu tinha alergia, eu tinha DORT, eu tinha gastrite, eu tinha artrite, eu tinha lesão de pele, eu estava perdendo cabelo. Só que eu ia no especialista, por exemplo, estava com gastrite, foi no gastro. Eu ia no gastro, eu fazia exame de sangue, a endoscopia, não tinha nada.
começava com prurido, com questão de pele, eu ia no médico dermatologista, não tinha nada, até tinha, mas não era nem bactéria, nem fungo, nem... Até que 26 sintomas, tá? Ela tem um vídeo que ela relata isso. Até que, em algum momento, ela foi no psicólogo. E o psicólogo encaminhou ela para o psiquiatra, e aí foi diagnosticado síndrome de burnout. E aí ela se afastou do trabalho e começou a fazer o tratamento para síndrome de burnout. Os relatos dela, que são mais de um, são assim, tocantes. Então, se por acaso não ficar claro síndrome de burnout hoje à noite, eu sugiro você pesquisar, entrar no site dela para entender melhor, né? Talvez te toque de maneira mais aprofundada. Então, sintomas que são individuais: fadiga, mialgia, distúrbios do sono, dor de cabeça, enxaqueca, resfriados constantes, alergias, queda de cabelo, sintomas gastrointestinais, cardiovasculares, respiratório, disfunção sexual, diminuição de libido, falta de concentração, sentimento de solidão, déficit de memória, baixa autoestima, agressividade, abuso de álcool, café e cigarro, substâncias ilícitas, tranquilizantes e até mesmo pensamento de autoextermínio. Então, tira uma foto aqui desses sinais e sintomas e você vai lá e marca todos o que você está tendo, tá? E que isso sirva de alerta para que você comece a fazer autocuidado e buscar ajuda, tá? Então, são sinais e sintomas. Não precisa chegar em 26, como foi o caso da Isabela, que me chamou muito a atenção quando ela falou que tinha 26, que já tinha passado em N especialidades. E nada dava alterado, mas ela tinha muita dor. Teve até um outro relato de dor articular, muita dor articular, e que foi numa consulta com ortopedista, e o ortopedista disse: olha, não tem artrite, não tem artrose, não tem disfunção nenhuma. E encaminhou para um profissional da psiquiatria, né? E era síndrome de burnout. Sinais e sintomas na sua tarefa, né? No trabalho. Mau rendimento no trabalho, maior quantidade de erros cometidos. E esses erros pode ser desde não lembrar o nome do colega, ligar para um número trocado, mandar um e-mail para a pessoa errada. Pode ser qualquer tipo de erro, não precisa ser um grande erro, né? Você começa a trocar as coisas, pessoas, atividades, procedimentos equivocados, negligência, imprudência. Você está tão estafado que você chuta, né, o pau da barraca. Falta de integração entre os membros da equipe de trabalho, e aqui entra os profissionais da saúde, né? Então, muito se fala em trabalho multiprofissional na área da saúde, mas para quem é profissional da saúde sabe que esse é nosso tendão de Aquiles. A gente sempre teve dificuldade para trabalhar de forma multiprofissional, e agora com a situação da pandemia, ou trabalha de forma multi, ou o negócio não vai dar certo, né? Então, fomos todos forçados a, sim, trabalhar de forma multi, contando com a colaboração, com o comprometimento, com a dedicação de todos. Então, a falta de integração entre os membros da equipe é um fator que chama muita atenção no desenvolvimento do trabalho. E se você pensar para o contexto fora, né, da assistência, da saúde, exatamente a mesma coisa, né? Se você trabalha com uma equipe, como que é o relacionamento dessa equipe? Você pode encontrar equipes que não interagem, que não têm comunicação,
cada um faz o seu, fica fechado e que se exploda, e que são equipes bem limitadas, e ao mesmo tempo você encontra, né, equipes, áreas, setores que têm uma ótima relação e que expandem muito a sua capacidade. Sinais e sintomas organizacionais que estão relacionados à empresa, né? Então, a empresa vai ter aumento de gasto em tempo e em dinheiro. Então, não pensar na saúde do trabalhador, não pensar na saúde mental do seu colaborador, pro momento, pode ser uma economia, né? Mas ao longo do tempo, se torna um grande problema. E aí aquela coisa que ficava embaixo do tapete, assim, se torna um monstro e o tapete fica pequeno, né? Então, começa a aumentar a rotatividade de funcionário, entra muito afastamento, atestado, absenteísmo, que é a falta de ir ao trabalho. Então, você não está de atestado, você, entre aspas, não está doente, mas você falta ao trabalho. E o presenteísmo, que para mim é o pior de todos, que é quando você se faz presente, mas você não consegue trabalhar. Você não consegue executar absolutamente nada, né? Você está de corpo presente, mas você não consegue produzir. Então, esses são aspectos que, a médio e longo prazo, vai acabar pegando no tendão de Aquiles aí das empresas que não se dedicam para olhar para isso, né? Seja tanto em tempo quanto em dinheiro. Socioeconômicos, entra aí a desarmonia familiar. Quando a gente trabalha presencialmente, e eu posso dar um exemplo que é um exemplo que é meu, eu não ficava em casa. Eu saía cedo e eu voltava tarde da noite. Então, eu sempre brincava que a minha família não era quem estava em casa. A minha família eram os meus colegas de trabalho, os meus alunos, porque imagina, eu ficava das 8 da manhã às 10 da noite fora de casa, de segunda a sexta, às vezes até sábado, eu tinha muito mais interação e relacionamento e um entendimento de vínculo, né, com as pessoas que estavam fora da minha casa. E aí, com a situação da pandemia, de repente você está dentro de casa. E aí você tem que conviver com um filho que você sempre deixava na escola, com um marido que você só via de noite no domingo, com pai e mãe que de repente você não via a semana inteira, que você só via de noite ou no final de semana. Então, o início da pandemia e o início do home office, do estar em casa, do lockdown, foi muito estressante para boa parte da população, porque todo mundo estava na rua, todo mundo ficava muito mais tempo fora de casa, no trabalho, do que em casa. E aí, de repente, você está em casa, está todo mundo em casa, e a gente convivia muito pouco. E a gente não estava habituado com as rotinas do outro, né, dentro de casa. E aí é um movimento que todos nós precisamos ter no sentido de ter uma harmonia familiar, né? Então, todo mundo precisa participar para conseguir conviver dentro de casa, dentro de lockdown, dentro de pandemia, com convívio familiar, além do convívio profissional via home office, né? Para quem aí não é profissional da saúde, não está na ponta. E menor satisfação do paciente ou do seu cliente em relação ao atendimento obtido. Então, são uma das questões de sinais e sintomas socioeconômicos. Agravantes. Então, o risco da síndrome de esgotamento é maior para todos aqueles que vivem a ameaça de mudanças compulsórias na jornada de trabalho e declínio significativo na situação econômica. Então, gente, não tinha como montar uma palestra sobre estresse e síndrome de burnout e falar só dos profissionais da saúde, né? Porque hoje, no país e no mundo,
a gente está propenso a uma mudança compulsória na jornada de trabalho. A gente está convivendo com um declínio significativo na situação econômica, e aí a gente pode falar dos países, né, e do país. Então, todos nós temos esse fator agravante. Todos os fatores de insegurança social e econômica aumentam o risco de esgotamento profissional. Os fatores estão mais fortemente relacionados ao trabalho em si e não com fatores biográficos ou pessoais. Então, quando a gente fala da síndrome de burnout, a gente não está falando do indivíduo única e exclusivamente. Não tem nada a ver com a sua história, nem com o seu estilo de vida, seu estilo de trabalho, nada disso. Está vinculado a ele e a atividade que ele executa profissionalmente. Fatores predisponentes mais importantes: papel conflitante, perda de controle ou autonomia e ausência de suporte social. Então, todos nós precisamos estar atentos a isso. Aspectos legais no Brasil com relação a estresse e síndrome de burnout. A promoção de um ambiente de trabalho sadio é uma responsabilidade que é da empresa, que é do empregador. E essa promoção de um ambiente de trabalho sadio está diretamente vinculada às normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras estão publicadas dentro da CLT, dentro das normas gerais, né, de trabalho. E o que significa isso? Hoje, para nós profissionais da saúde é mais fácil. A gente tem norma regulamentadora para exposição a material biológico, exposição a material radiológico, exposição para material químico, físico. Então, existe uma publicação de uma normativa que as empresas precisam seguir, né? Que são as normas regulamentadoras. Então, se é um ambiente muito barulhento, se é um ambiente muito frio, né? Para quem aí não é profissional da saúde, que trabalha com outras N situações, trabalho em escritório. Então, a gente fala da ergonomia, tem uma norma regulamentadora para ergonomia. Quando a gente pensa no contexto da saúde mental, não existe uma norma regulamentadora. E aqui é onde existe uma dificuldade, que é tanto da empresa, porque a empresa não tem uma norma regulamentadora sobre saúde mental para colocar em prática, e que isso acaba atingindo os trabalhadores, porque eles se expõem a estresse constante e ao desenvolvimento de síndrome de burnout. Então, nem sempre, né, a culpa é única e exclusiva da empresa. Às vezes, o que falta é justamente uma normativa, uma norma regulamentadora que obrigue as empresas a se adequar, tá? Isso eu já comentei aqui. Então, teve até uma publicação que foi no início do ano passado, com a situação da pandemia. Então, eles trazem, né, ansiedade, depressão, síndrome de burnout, tudo isso atingiu ápices, né, um número muito grande entre os profissionais de saúde e não profissionais de saúde. E isso por conta de não termos uma norma regulamentadora voltada para a prevenção e promoção da saúde, né, no contexto de saúde mental. De janeiro a setembro de 2018, isso antes da pandemia, o INSS concedeu mais de 8.000 licenças para tratamento de transtorno mental. No Brasil, a maior causa ainda em 2020 de adoecimento é do músculo esquelético, mas as doenças mentais estão em segundo lugar. De 2012 a 2017, 12,3% dos afastamentos por doenças no país foram por transtornos mentais. Então, faz falta não termos uma normativa, né, uma NR sobre isso. Existem, sim, condenações de empresas. Então, se vocês jogarem na internet, vocês vão ver que tem N casos aí
de condenação de empresas. Me chamou a atenção essa situação do caso do HSBC, que está publicado. Um trabalhador, um ex-empregado, né, que precisou ser aposentado aos 31 anos por conta da síndrome de burnout, e também o atendente dos Correios, que sofreu indenização, né, por danos sofridos. Então, nessas situações de condenação das empresas, normalmente a compensação é por meio de indenização em danos morais. Então, existe a possibilidade de condenar uma empresa por expor o seu colaborador? Sim, dentro da nossa legislação, já aconteceram, né, e acontecem condenações por conta de síndrome de burnout diagnosticado. Pensando nisso, existe um projeto de lei, que é agora do ano de 2020, especificamente sobre a edição de uma norma regulamentadora para a saúde mental. Então, isso aqui vai ser muito bom para que as empresas desenvolvam, sejam, entre aspas, né, obrigadas a aplicar essa NR no seu ambiente de trabalho, e, ao mesmo tempo, protege o colaborador, né, os trabalhadores, com relação à exposição a situações que envolvam saúde mental. O projeto de lei já existe, a NR está editada, e isso tramita hoje na Câmara dos Deputados para aprovação. Então, pensando no contexto das empresas, eu não tenho, né, sei lá, eu sou um empresário, ou eu sou um gestor, ou, né, o que eu posso fazer? O que as empresas podem fazer se não tem uma NR publicada? Então, primeiro, as empresas precisam contar com equipes multidisciplinares, diferentes olhares. E por que equipes multidisciplinares? Porque diferentes olhares são capazes de encontrar falhas na dinâmica praticada nos ambientes de trabalho. Então, isso também é trabalhar com a insegurança, né? A insegurança e a fragilidade. Porque a partir do momento que equipes, que são equipes que têm olhares diferentes sobre a mesma situação, apontam uma falha em determinado processo, em determinada atividade, a gente não pode olhar isso como uma reclamação, como algo que não tem o seu valor. Pelo contrário, precisa ser olhado como um momento oportuno de melhoria para que eu não tenha um problema maior mais tarde, né? Então, não necessariamente precisa ter uma equipe específica para isso, mas é preciso ouvir quem está lá na ponta, né? Para que possamos ter melhores condições de trabalho ou melhor desenvolvimento de determinada demanda ou tarefa. As empresas devem adotar práticas de auditorias trabalhistas, então, revisar os contextos de ambiente de trabalho, de CLT, de norma regulamentadora, porque isso é importante, e compliance. Então, nos últimos anos aí foi um boom com relação ao compliance. Compliance é uma forma da empresa desenhar a sua normativa. Então, dentro da empresa, o que se espera de normas e rotinas é essa e aquela. Então, você deixa muito claro no compliance qual vai ser, o que se espera, né? Você quer trabalhar na nossa empresa? Então, na nossa empresa é assim, assado. Então, você deixa muito claro para o profissional que começa a trabalhar, para que ele não tenha aí frustrações, né? Por achar que é assim e, na verdade, é assado. Abrir canal para comunicação interna. Comunicação interna, duas ferramentas muito importantes. E aí, para os gestores, feedback. Essa é uma palavra que a gente conhece e que pouco acontece dentro das instituições, que deve acontecer mais para a comunicação interna. Feedback é quando o teu gestor te chama para uma conversa para falar de alguma situação que aconteceu.
né? Que pode ter sido uma reunião, que pode ser uma tarefa que você fez, uma demanda que você executou, pode ser os seus últimos anos de trabalho, né? Uma análise. Então, você está dando um feedback de algo que aconteceu. O feedback, a gente pode solicitar até para colegas de trabalho, né? Para que colegas de trabalho te deem um feedback sobre um determinado evento que aconteceu no passado. No passado, que pode ser tipo hoje à tarde. Hoje à tarde teve uma situação e o meu colega esteve junto, então eu posso pedir um feedback dele? Pode, né? Ele vai... O bom é que ele seja um sincerocídio, né? Que fale a verdade para você da situação, porque essa é a função do feedback. O feed forward é uma nova terminologia para que você consiga olhar para o futuro. Então, além de você fazer o feedback, olhando para o contexto do que aconteceu, você também consegue olhar para o futuro. E você consegue trilhar alguns objetivos, metas, comportamentos, desenvolvimento de habilidades. Então, isso dá um estímulo para a pessoa, né? Então, é uma comunicação interna muito efetiva que acontece tanto com a execução do feedback quanto do feed forward. E é importante que tanto a empresa quanto os trabalhadores estejam atentos aos sintomas de burnout. Então, o que a gente encontra, o que eu encontrei na literatura, é que nós, como trabalhadores, precisamos conhecer o que é o estresse, precisamos conhecer o que é síndrome de burnout, e que a gente precisa sinalizar para os nossos gestores, para os nossos líderes, né? E aí vem a questão do quanto existe comunicação interna, o quanto você se sente seguro naquele ambiente de trabalho para sinalizar para o seu líder que você está tendo sinais e sintomas A, B, C, D, e que isso é algo que pode ser um estresse ocupacional ou pode ser um desencadeante aí para síndrome de burnout, mas que é importante sinalizar, tá? E a empresa de fazer essa gestão, tá? E aí vem o contexto de legislação. Então, existe a Lei 8.213, que é de 91. Essa é uma lei que fala especificamente da Previdência Social, do INSS. Existe um decreto que regulamenta a Previdência Social e dentro dele o anexo 2, que trata dos agentes patogênicos causadores de doenças profissionais. Dentro dele, a citação do CID-10, porque o CID-10 é o que a gente usa atualmente. O que eu citei lá no início da apresentação, que é o CID-11, ele foi atualizado em 2019, mas ele ainda não foi publicado. Ele vai ser publicado em 2022. Então, hoje, se procurar síndrome de burnout dentro do CID-10, o que vai ter é aponta a sensação de estar acabado, entre aspas, síndrome de burnout, síndrome do esgotamento profissional, ou refere transtornos mentais e do comportamento relacionado com o trabalho. Então, se vocês voltarem a olhar lá, o CID-11 já não vai mais ter essa descrição, não. Vai ser justamente aquela descrição que eu apresentei para vocês no início, tá? O CID-10 define síndrome de burnout vinculada a fatores que influenciam o estado de saúde, riscos potenciais à saúde relacionados com circunstâncias socioeconômicas e psicossociais, ritmo de trabalho penoso e outras dificuldades físicas e mentais relacionadas ao trabalho. Então, vejam que o que a gente tem hoje publicado em CID-10 também não é algo que nos dê confiança, né, que nos dê, que é palpável, realmente síndrome de burnout. Então, é muito positivo saber que isso já foi revisado e que para 2022 a publicação já sai mais clara e correta. Mas, com a CID-10, dentro da Lei da Previdência Social, a gente consegue ter esse contexto jurídico, né, legal. E aí, para fechar, a gestão do estresse e da síndrome de burnout. E aí eu trago uma palavrinha nova que é o coping. Em algum momento vocês já devem ter ouvido falar de coping,
e se não, a gente vai conhecer hoje. Antes de chegar no coping, a palavra central para estresse e síndrome de burnout é autoconhecimento. Então, existem 2 testes disponíveis. O primeiro é o teste para avaliar o nível de estresse. A ISMA Brasil, ISMA BR, se vocês quiserem, pode procurar na internet. ISMA BR é uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente que só trabalha com situações de estresse e com situação de síndrome de burnout vinculada ou não ao ambiente profissional, tá? Mas que traz muita coisa sobre síndrome de burnout e estresse ocupacional. Então, vale a pena conhecer, tem um congresso agora esse ano, e dentro do site tem disponível o teste de nível de estresse e o teste de autoestima, que vale a pena acessar e fazer. Eu não consegui abrir um QR Code, porque tem domínio, né, é do site, então vocês podem acessar e realizar. E esse material que eu estou apresentando aqui hoje, eu vou disponibilizar tanto na minha rede social, quanto o Senac também vai disponibilizar, que vocês podem clicar aqui embaixo e ele vai direcionar vocês direto para a página também, tá? E também tem um segundo teste que é para avaliar nível de burnout. Então, aqui é só uma parte dele, tá? Que eu trouxe só para que vocês possam conhecer. O mais importante, teste para avaliar nível de estresse, teste para avaliar nível de risco, né, de síndrome de burnout, é teste, não é diagnóstico. Então, os 2 testes você pode fazer no sentido de ter um autoconhecimento. Eu nem prefiro dizer qual foi meu resultado, né, de ambos os testes, porque eu fiz de curiosa e prefiro não comentar, mas que para mim foi um alerta para autoconhecimento. Então, eu comecei a dar uma mudada na minha rotina de trabalho para conseguir fazer meu autocuidado, porque o negócio aqui foi alarmante, tá? Então, nesse link aqui embaixo também, vocês vão poder depois clicar, vai direcionar direto para a página de teste, tá? Para síndrome de burnout, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem N testes, N testes. Tem teste para estudante, tem teste para professor, tem teste para todos os tipos de profissionais, tá? Inclusive para profissional da saúde. Mas o Maslach, que é o MBI, é o que é mais geral, tá? Então, você pode fazer ele tranquilamente, que ele vai te dar um score mais geral. Por que o autoconhecimento, né, ter esses alertas que te direcionem para o autoconhecimento é importante? Porque o coping, ele não é um pó mágico que você vai estudar coping e você não vai ter mais estresse ocupacional ou não vai desenvolver a síndrome de burnout. O coping é um método utilizado pelo próprio indivíduo, isso significa que não tem receita, para que ele lide com situações percebidas como ameaçadoras. Então, são respostas cognitivas, emocionais e comportamentais que o próprio indivíduo desenvolve para a gestão do estresse. E aí aqui entra o contexto da terapia, né? Para quem trabalha com a área da saúde mental, da psicologia, da psiquiatria, a terapia e a autorreflexão é uma estratégia que te leva ao coping, tá? Então, existem 2 mecanismos aí de coping. O primeiro é em resposta ao estresse, então, que está relacionado às emoções e comportamentos espontâneos. Então, é uma situação aguda, é aquele evento, é aquele momento, e você consegue ter uma resposta mais adequada à situação, aquele estresse pontual, e processos de enfrentamento, que estão relacionados às reações pensadas e avaliadas previamente. Então, você já tem uma situação que você conhece, ela já se repetiu mais de uma vez, de que forma que você consegue enfrentar isso? Então, você começa a pensar sobre
e avaliar previamente como que você vai conduzir essa situação. Então, o coping não é fórmula mágica, não é receita, é individual, é um processo que cada um passa. E uma das melhores formas para desenvolver isso, né, esse coping, é através da autorreflexão e da terapia, né? Janeiro Branco, graças a Deus, todos os meses aí existe uma campanha, e agora janeiro é a campanha da saúde mental. Então, isso também serve como um alerta no sentido de prevenção e promoção da saúde. Então, se você fala do Outubro Rosa, do Novembro Azul, opa, Outubro Rosa, câncer de mama. Estou na idade, não estou na idade de fazer exame preventivo. Estou no Novembro Azul, está na hora de fazer exame, não está na hora de fazer exame, opa, fez um ano, tem que repetir o exame, né? Então, esse contexto de fazer uma campanha do mês é muito importante para que a gente possa olhar para a saúde mental. Dentre ações que você pode fazer de prevenção, promoção e tratamento, tá? Para síndrome, estresse e síndrome de burnout. Defina pequenos objetivos na vida profissional e pessoal. Então, sim, se você não tem objetivos pessoais e se você não tem objetivos profissionais, tira o tempo, pega o teu celular ou um caderno, uma caneta e escreva. Nem que seja um objetivo para fazer amanhã, ou na semana, ou no mês. Que seja um objetivo pequeno, mas tenha objetivos. Isso vai te motivar a alcançar, né, esse objetivo. Participe de atividades de lazer com amigos e familiares. Lazer é importante. E lazer é se desligar totalmente do trabalho, né? Não adianta você ir fazer uma atividade de lazer e o teu celular apitar porque tem uma situação do trabalho para resolver. Não adianta você sentar, ler um livro como uma possibilidade de lazer e, de repente, opa, tem uma situação do trabalho para resolver. Então, tenha um tempo na sua agenda para lazer, nem que seja 15 minutos, meia hora, mas faça isso por você todos os dias, tá? Faça atividades que fujam à rotina. Então, aqui vai desde mudar o lado que dorme na cama, mudar a cama dentro do quarto, cozinhar de maneira diferente, almoçar em horários diferentes, testar novos pratos, né? A gente, quem está aí dentro de casa, sabe que o negócio é ser muito criativo para fugir da rotina, né? E o pior é que o ser humano ele é muito rotineiro. Ele dorme no mesmo lugar, ele escova os dentes do mesmo jeito, ele acorda no mesmo horário, ele tem o lugar dele no sofá, ele tem o lugar onde bota o tênis, ele sabe onde está a escova de cabelo. Então, fugir à rotina é também mudar o teu espaço. Eu, como prática aqui em casa, eu costumo mudar as coisas do banheiro, então às vezes você vai com a mão direto na escova de dente, a escova de dente não está mais lá, o que está lá é uma escova de cabelo, ou toalha, o lugar da toalha de rosto é aqui, eu troco. Então são coisas que são pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença. Converse com alguém de sua confiança sobre o que está sentindo. E aqui eu vou fazer um alerta que conversar com alguém não é fazer terapia, tá? Então, conversar com alguém, sim, você pode compartilhar alguma coisa pontual, só que isso não vai resolver teu problema, e que isso talvez pode sobrecarregar outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto, né? Ou com a temática ou coisa assim. Então, é bom conversar? É. Só que não é terapia. Terapia, a gente vai e conversa com um profissional da psicologia. Hoje tem até por tele, né? Ontem a palestra foi sobre telemedicina, hoje tem telenursing, tem telepsico, tem tele tudo, né? Por conta da situação da pandemia. Então, você pode fazer terapia. Aí sim, você começa a construir uma nova realidade para você.
Faça atividades físicas regulares, caminhada, corrida, bicicleta, dança, yoga, fisioterapia, né? Ontem houve a fala sobre a telemedicina com atendimento fisioterápico online, yoga online, aula de dança online. Então, existem N exercícios que a gente pode fazer dentro de casa. Evite consumo de bebida alcoólica, tabaco, drogas ou medicamentos, né? Então, eu trouxe uma manchete pequenininha aqui do lado, só para mostrar o quanto a gente não se ajuda, tá? O abuso de álcool cresceu vertiginosamente durante a pandemia, do início da pandemia até hoje. O consumo de álcool é o top. Então, a gente não se ajuda, pelo contrário, a gente se sabota, e isso tem que ser um sinal de alerta para nós, porque não dá para afogar o nosso estresse, a nossa síndrome de burnout em bebida alcoólica. Não dá para afogar em medicamentos, principalmente psicotrópicos, calmantes, né? Porque precisa de uma indicação, precisa de uma prescrição adequada para a sua realidade. Realizar a higiene de sono para dormir. Então, vai dormir mexendo no celular, televisão no quarto, um monte de luz acesa, corta isso, defina um horário para parar de mexer no celular, tira a televisão do quarto, porque isso vai te ajudar muito a dormir melhor, e realize consulta com um psicólogo, com um psiquiatra, verifica a situação, diagnostica e faz o tratamento. Então, existe tratamento para síndrome de burnout? Sim, existe. Assim como existe tratamento para hipertensão, para diabetes, para obesidade, para DPOC, que são doenças aí crônicas, que cronificam, que traz mais doença ainda, também existe tratamento para síndrome de burnout, tá? Então, não sofra, não fique sofrendo sozinho. O Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente fez uma publicação agora, 28 de janeiro, trazendo alguns pilares com relação à gestão de burnout. Então, foi um estudo que fizeram no ambiente de trabalho com profissionais da saúde, tá? A instituição fez com os profissionais da saúde. A primeira foi um exercício de resiliência e bem-estar. Então, todos os participantes eram incentivados a apontar 3 coisas boas que ocorreram nas últimas 24 horas. Esse exercício foi feito durante 2 semanas e, além disso, a equipe dedicava 5 minutos das suas reuniões para compartilhar novidades positivas. Esse é um movimento que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa começar a olhar para as coisas boas que acontecem, né? A vida não é só coisa ruim, não. Tem muita coisa boa que acontece. Então, precisamos olhar para isso. A segunda medida foi a apresentação de um especialista em produtividade, que trouxe estratégias e ferramentas capazes de contribuir com a eficácia e redução de estresse. Então, foi uma aposta, uma intervenção, né, para redução de sintoma de burnout. Então, eles contrataram uma pessoa de RH para trabalhar com estratégias e ferramentas de produtividade. Isso é muito bom, porque é um profissional externo, né, que vem olhar a sua tarefa e sugerir melhorias, que às vezes nós na rotina a gente nem se liga disso. E a terceira medida foi a prática de meditação. Então, um psicólogo e um nutricionista reuniam os profissionais e assistiam um vídeo sobre os benefícios da meditação, participavam de uma sessão guiada e eram incentivados a aderir aí por 10 dias de um programa gratuito de meditação. Então, foram 3 medidas que foram utilizadas e que tiveram impacto muito positivo dentro da instituição. A gente já encontra, né, outras instituições que estão olhando para isso, olhando para o contexto da saúde mental, então atividades laborais, rodas de conversa, atendimento com psicólogo, né? E o que me chamou mais atenção, que a gente só pensa nos profissionais da saúde, né? Só que teve um segundo grupo que foi muito, muito exigido no período da pandemia e que ainda está sendo exigido,
que são os profissionais da tecnologia da informação. Então, os profissionais da tecnologia de informação, com essa história da gente vir para o home office e precisar muito mais da tecnologia para nos auxiliar a trabalhar, estudar, fazer compra online, né? N coisas que começaram a acontecer no mundo virtual, pedir comida, né? Foram profissionais que apareceram como um dos grupos de risco aí durante a pandemia. Então, além da saúde, da educação e da segurança, entrou o pessoal da tecnologia. Então, se você conhece alguém ou se você é da área de tecnologia, abre teu olho, porque realmente foi uma área muito exigida durante a pandemia e que continua até hoje. Então, fazendo um fechamento aí da nossa conversa, teve 3 frases que para mim vem muito ao encontro do nosso desenrolar de hoje à noite. Lá no início da nossa fala, às 19 horas, a gente poderia trazer essa frase: cada vez que preciso de um par de mãos, vem um ser humano junto com elas. Então, essa é uma frase que é do Henry Ford, que é de muitos anos atrás, e que isso foi um norteador. Quando a gente começa a discutir sobre humanização dos ambientes de trabalho, né, e valorização dos trabalhadores, que você sai de um contexto de trabalhador para colaborador, essa foi uma frase mestra, né, entender que o ser humano não é uma máquina, que o ser humano é uma pessoa, é um ser vivo. Então, não dá para tratar os trabalhadores e nem a gente pode se tratar, né, como profissional, como uma máquina. Nós somos um ser humano. A gente faz uma atividade e essa atividade junto está o teu ser, a sua pessoa. Depois a gente foi entendendo mais sobre a síndrome de burnout, contexto internacional, nacional, grupo de risco, que para mim fecha com essa frase: o ser humano é o começo, o meio e o fim de qualquer processo de transformação. Então, sim, nenhuma empresa existe hoje sem o ser humano. Nenhuma. Inclusive a própria tecnologia. Então, você pode falar de inteligência artificial, que a robótica vai tirar emprego, que a inteligência artificial vai roubar o trabalho do ser humano. Impossível. Porque atrás de toda essa tecnologia existem pessoas. E são essas pessoas que agora na pandemia apareceram como grupo de risco porque estão sendo altamente exigidos e demandados, né? Então, o ser humano, a pessoa, o indivíduo, é o começo, meio e fim de qualquer processo de transformação. Não é o computador, não é a atividade, não é a tarefa, não é a demanda. E, para fechar, agora que a gente conseguiu entender essa contextualização toda aí de estresse, síndrome de burnout, sinais, sintomas, a gestão, da mesma forma que uma lupa concentra os raios de sol para produzir calor, o trabalho se enche de energia positiva quando nos concentramos em um propósito claro. Então, precisamos de um propósito claro, que é um propósito claro, tanto seu, pessoal, para a sua vida, quanto um propósito claro para a sua atividade profissional. Então, se você hoje trabalha numa condição que te gera estresse, que está te levando para a síndrome de burnout, que formas que você pode encontrar para sair dessa situação? Que formas que você pode encontrar para fazer a gestão dessa situação? É buscando ajuda? É buscando novas oportunidades? Então, a gente, o indivíduo, precisa de propósito claro. As empresas também precisam de propósito claro, né? Então, não dá para deixar o colaborador aí perdido, e aí é um movimento que é de ambas as partes, né? Tanto das empresas quanto dos indivíduos, e a gente tem que torcer para que a nossa normativa, né, a ANR, seja aprovada o quanto antes na Câmara dos Deputados, que aí isso vai ser mais claro para as empresas fazer a gestão e poder proporcionar de forma mais efetiva a saúde mental
para os seus trabalhadores. Essas aqui foram todas as referências utilizadas. Esse material vai estar disponível tanto no meu Instagram, logo abaixo do perfil tem um linkzinho, vocês podem baixar e está salvo como e-book. O Senac também vai disponibilizar para vocês. Agradeço pela oportunidade, espero ter contribuído bastante aí com vocês. E qualquer coisa eu estou à disposição também. Ai, Bárbara, que bom te ouvir aí. Eu nem sentimos aí a hora passar. Muito obrigada pela tua explanação, pela tua fala, pela humanização, né? Sempre tão importante. A gente tem que lembrar que, claro, cuidamos de seres humanos, mas também não somos robôs, nem queremos ser, né? Ser humano é o diferencial da nossa profissão, né? Então, muito obrigada. Tenho certeza que muitas pessoas saem daqui reflexivas com as tuas colocações, olhando para algumas coisas que a gente acha, às vezes nem, nossa, nem nunca tinha pensado nisso, nem reparado que determinadas situações podem nos levar a esses estados de, enfim, de estresse ou até mesmo uma síndrome de burnout. Então, muito obrigada. A gente está aí já 9h05. Então, rapidinho, Bárbara, eu vou pedir só para te responder aqui a pergunta da Kate, tá? Quando você falou ali dos testes, ela queria saber se eles podem ser aplicados também com os pacientes. Pode sim. Pode fazer com os pacientes. Só que quando você aplicar tanto o teste de estresse quanto o teste de síndrome de burnout, ambos os testes estão voltados para o trabalho. Então, se você fizer o teste com o paciente, você vai estar falando do contexto profissional do paciente. E se fizer o teste de burnout, para o contexto profissional do paciente. Então, preciso esclarecer isso. Mas existem testes e estudos com relação ao estresse do paciente. Então, dá para fazer uma pesquisa aí e utilizar tranquilamente. Perfeito. Hoje já tem... E aí a gente é para mais um outro assunto, sabe, né, Kate? Assim, vamos falar agora dessa situação de estresse no atendimento. Fica aí a dica, quem sabe no próximo Conecta Saúde a gente também fale sobre isso aí com relação aos nossos pacientes. Esse assunto tem nome, se chama experiência do paciente. Então, tem um instituto até já no Brasil que está tratando especificamente da experiência do paciente e que traz muito esse contexto do estresse do paciente, e paciente mesmo, em ambiente de serviço de saúde. Então, vale a pena dar uma pesquisada aí. Que ótimo, Bárbara, é isso mesmo. Experiência do paciente, jornada do paciente, a gente tem muita coisa boa aí para as nossas próximas conversas, com certeza. Uhum. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos. Segurança do paciente, né? O Alexandre está colocando aqui. É isso, exatamente. A Carol, acho que tá com outro nome, né? Então, tá bom. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu já coloquei ali no chat o link para eles acessarem o conteúdo, tá, Legal. Bárbara? E fica ali também vocês colaborarem, dando o feedback de vocês com relação a esse nosso evento, que termina hoje. Então, muito obrigada. Teve gente que está aí desde o primeiro dia, guerreiros. Então, muito obrigada pela participação. Bárbara, obrigada também. E nos vemos aí no próximo Conecta Saúde, tá bom? Até logo. Tchau, tchau. Bem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom descanso. Tchau, tchau.